Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocados e Convocações. É bem importante assim, porque nós sabemos assim que em todas as profissões, de todas as maneiras, tem pessoas que sobressaem e tem pessoas que falham. Ser um convocado tem essa importância. A pessoa tem que lembrar que ela tem que ter a base, que é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, e ela tem que lembrar dos mandamentos. O segundo mandamento é não dizer o santo nome em vão. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de ter esse conceito dentro dela. E nós sabemos assim que os mandamentos têm que serem respeitados, têm que ser vivenciados, todos eles. Porque se a pessoa está fazendo uma tarefa e ela esqueceu uma parte da tarefa, aquela tarefa ficou incompleta. Observando assim numa empresa, numa expedição, não concluiu aquele pedido, a expedição não embrulhou aquele pedido, o departamento não enviou aquele pedido, não cumpriu a tarefa, não concluiu. Nós temos que lembrarmos que o conhecimento dos ensinos tem que fazer parte daquele que quer servir à luz. Isso é físico, não é mais ou menos. E nós temos de observarmos o que nós queremos para o nosso futuro. O que nós fizemos até agora para nós. Tem que fazer a diferença. Não é somente ter aquela profissão e ser muito bem sucedido naquela outra profissão. De ter tido muito recurso financeiro ou não ter tido recurso financeiro. Porque nós conhecemos pessoas que têm recurso financeiro e pessoas que não têm recurso financeiro. É outro valor. Então nós sempre estamos assim, achando que os valores externos. E com isso nós perdemos essa naturalidade de ver o que é bom para a minha vida. Qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo para a minha vida? Porque observando assim na casa de irmãos, na casa de conhecidos, a gente vai vendo assim o interesse de cada um, o costume de cada um. Então a gente vai confirmando assim que o interesse daqueles que querem ter um aprofundamento nos ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade é muito pequeno em todas as moradias. Mas é bem sério assim, porque muitas vezes a gente coloca uma esperança, uma confiança, uma perspectiva e sente bem relacionando com todos aqueles que são nossos descendentes. E quando menos espera, um tomou uma decisão e vai para uma região longínqua. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que acontece? A vida daquele que estava colocando a esperança dele em cima desse filho, esse filho foi embora. Então a nossa vida é dentro, é do nosso espírito, é o que movimenta o nosso corpo. E nós temos que fazer uma diferença, porque normalmente nós precisamos das coisas externas para ter um impulso. Então a pessoa precisa do recurso financeiro, por isso ela levanta cedo, ela quer fazer uma viagem, por isso que ela tem que aumentar o recurso, então ela se esforça só para a vida externa. Temos que movimentarmos para a nossa vida interna. Para nós, qual é o procedimento que eu estou tendo para ter saúde, ter saber? E o saber está quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. Então, aquele que é estudioso do livro Na Luz da Verdade, ele tem um saber muito maior do que todos aqueles que fizeram muitos cursos e que foram para muitos outros lugares, para conhecer aqueles outros lugares. Aquele que tem um saber, ele se encontra seguro onde ele está. Então nós temos que observarmos assim onde nós nos encontramos, qual é o procedimento que eu estou tendo. E é bem interessante porque nós temos um anseio dentro de nós. Então a pessoa tem que parar um pouco e observar que tipo de anseio que ela está tendo. Porque ela já fez as viagens, ela já fez aquilo outro. E por que ela continua com o anseio? É o espírito querendo voltar para a pátria do espírito. E aquela condição bem importante, servir à luz. A nossa vida não tem nenhuma finalidade se nós não trabalharmos de acordo com a luz.
tem que fazer uma diferença. Não é trabalhar para os seres humanos. Não é fazer as coisas para os seres humanos. Porque quando a pessoa conhece os ensinos, ela então vê que nos ensinos está assim: não dê o peixe, ensine a pescar. Tem um outro ensino muito importante que fala assim, que a pessoa tem que comer o pão com o suor do seu rosto. Quando a pessoa tem um anseio, ela não pode entrar numa seita, numa religião, e ficar satisfeita, porque naquela seita, naquela religião, vai ajudar outros espíritos humanos. Não resolveu o problema da pessoa. E é bem interessante, porque frequentemente a gente vê nos documentários, aqueles que estão trabalhando para os espíritos humanos, muitas vezes recebe bronca. Uma palavra de ficou insatisfeito com o que recebeu. Ficou uma coisa sem limite. Então nós tínhamos que trabalhar conosco, de organizar dentro de nós esse anseio. Não é para as outras pessoas. Para as outras pessoas, se não pudermos ensinar a pescar, não podemos dar o peixe. Tem que ver se a pessoa também está querendo aprender a pescar. E lembrar, sim, que o mais importante na vida é tornar-se um exemplo, do jeito que fala, do jeito que come, do jeito que se veste, do jeito que usa as expressões, então do jeito que a pessoa é. Nós necessitamos de nos tornarmos exemplo. Se ela não for, ela não poderá tornar-se uma pessoa que tem uma responsabilidade. O convocado é aquele que tem uma responsabilidade. Não está relacionado a recurso financeiro, está relacionado à intenção da pessoa. O jeito que ela constrói a sua vida, o jeito que ela irradia. Pode ser qualquer profissão. Então, aquela pessoa que está irradiando de maneira correta com os ensinos, de maneira correta de viver, ela tem uma dignidade, ela é considerada. Mas quando a pessoa tem essa consideração, ela precisa fazer parte daqueles que servem ao Criador. Servir ao Criador é servir à luz, é servir ao grau. Porque o grau é aquela condição bem importante que o Criador coloca a energia e essa energia é distribuída anualmente para a criação. É a renovação da força. Então, fazer parte desses que servem ao grau. E muitas vezes, muitos falham. E a falha está numa pequena escala, nós vemos numa empresa. Aquele que perdeu o emprego é porque ele falhou. Ele só queria tirar proveito daquela empresa e ele então não colaborou. Como é que aqueles administradores daquela empresa sabem que esse não está colaborando, que a roda rodou e ele foi jogado para fora daquela empresa? Nós sabemos. Fica bem fácil assim da gente ver na moradia. A gente sabe o que aconteceu na moradia. Aqueles que têm olhos para ver. A pessoa ficou fora o dia inteiro, mas ela sabe o que aconteceu. E é bem importante assim a gente ir observando que o nosso movimento na luz, ele também é visto para a luz. O nosso interesse, como nós estamos dedicando o nosso tempo, então a pessoa precisa de ter o interesse em continuar movimentando. E ela tem que ter a capacidade de lembrar assim que ela é responsável por ela. Se ela tem um propósito, outra pessoa não pode fazer o propósito para ela, porque tem um livre-arbítrio. No caso de uma criança pequena, que tem os deveres escolares, se o adulto fizer, a criança não vai ter nenhum benefício. A criança precisa de fazer porque ela precisa de memorizar aquelas informações. Vai fazer parte da vida dela aquelas informações. No trabalho, para a luz, é a mesma coisa. Se outro fizer o trabalho para aquele que tem aquela responsabilidade de fazer, ele não foi beneficiado. E é bem sério assim, porque entra o livre-arbítrio. Esse que deixou que o outro fizesse o trabalho para ele, ele entrou numa condição de morno. E o morno não tem nenhuma perspectiva de vida. Cada pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o movimento, ela que tem que ter a direção de voltar para a luz. Essa condição assim de ter a direção, a gente vai observando numa época anterior,
Os garotos tinham facilidade e tinha também a permissão de andar pela rua. Iam para uma localidade, encontrava com outro lá que ia para outra localidade, então ele ia. Num determinado trecho do caminho, ele tinha noção que precisava de voltar para a moradia. Então, quer dizer assim, nós sempre tivemos a capacidade de ter o norteamento. Isso é físico. Então, a capacidade de ficar norteado. Agora, para a nossa vida do espírito, qual é o procedimento que nós estamos fazendo para nós, para a nossa vida interna? Se a pessoa está descuidando, se ela não está trabalhando com ela, se ela está ficando desnorteada, isso é problema da pessoa. O karma é verdadeiro, porque aquilo que plantas colhe. Se a pessoa ficou descuidada, então a mesma coisa assim. A criança não fez os deveres escolares, ela foi para o ambiente de ensino por afazer os deveres, não foi feito. Em muitos casos, os pais são notificados, porque a criança não fez o dever. Então quer dizer assim, para aquela criança, ela construiu uma fase ruim, porque os professores viram que ela não fez os deveres. E os pais foram notificados. Essa notificação vem assim que os pais não estão observando o que precisa de ser observado, a responsabilidade com os filhos. Essa condição assim é um karma. Então nós também vamos construindo karmas com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito, com o nosso descuido. Só que na roda da vida, a pessoa pensa assim que ela vai ter tempo, não vai ter tempo. O morno, ele vai juntando-se com os mornos. Isso é bem sério assim, que a gente vai observando em muitos casos. A pessoa fica sem hora para levantar, fica sem hora para ir para o repouso, e ela então fica sem maneira adequada de alimentar-se direito, vai descendo de nível. Numa empresa, desceu de nível, então ela perde o cargo, perde o emprego. Isso é verdadeiro. Na vida nossa interna, na vida do nosso espírito, é a mesma coisa, não é diferente. Na vida do nosso espírito não tem essa condição assim como nós julgamos, né? Da pessoa ser esperta. Porque nós irradiamos e aqueles que veem nossas irradiações, veem verdadeiramente. Então, na época certa, quando a pessoa tem a oportunidade de melhorar o nível dela, ela então não é auxiliada, porque ela foi descuidando e ela nem percebe da época certa que ela está tendo para melhorar-se, porque ela está envolta com a sua conveniência. E é bem importante nós observarmos assim. Para não nos tornarmos assim convenientes, nós temos que fazer um movimento. E o movimento a gente sabe assim que ele é visto à distância. De toda maneira, na família a gente vê que aquelas pessoas que estão sempre prontas, estão sempre colaborando, elas estão sempre participando, porque elas não ficam pesadas. Mas aqueles que não participam, então muitas vezes eles não são lembrados. Então na nossa vida interna, para nós fazermos parte dos servidores da luz, é esta condição. E nós temos que lembrarmos que nós temos que respeitar aqueles que são mornos, porque os que são mornos ficaram para trás. Porque as referências são sempre feitas para aqueles que fazem os movimentos. Para aqueles que descuidaram, que não fizeram os movimentos, eles são esquecidos. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que para tornar-se um convocado, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer o livro na luz da verdade. E não é somente conhecer, a pessoa tem que ser, ela tem que tornar-se. E é bem importante assim, porque normalmente nós levamos a nossa vida para os ensinos, e nós temos que trazer os ensinos para a nossa vida. Então, com isso, a pessoa vai tornar-se polida, coerente, vai tornar-se diferente da maneira de ser no relacionamento, vai tornar-se um exemplo. A importância que a pessoa tem é como ela é durante a sua vida. Isso é uma condição que cada um tem que observar.
Então, o jeito que a pessoa é, então ela vai aprendendo onde ela pode colocar a sua esperança, a sua perspectiva, como ela pode ir alinhando. E cada pessoa tem que lembrar assim, que na vida nossa de matéria grosseira, de sobrevivência, aquele que é responsável por aquele setor do trabalho que ele tem que conhecer todos os pormenores. Isso fica bem fácil assim da gente observar uma dona de casa prestimosa. Então ela sabe onde se encontra todas as coisas. Aquele homem que é responsável pelos documentos dele, da sua moradia, ele também sabe onde encontra-se todos aqueles documentos, se ele vier a precisar. Então nós sabemos assim, para a nossa vida externa, aquilo que nós necessitamos. Para a nossa vida, do nosso espírito, é o mesmo procedimento. Então, o caminho que vai possibilitar a pessoa voltar para a pátria do Espírito é o conhecimento dos ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade nos dá as informações, as orientações, nos dá a advertência. Porque não é somente caminhar, a pessoa tem que ter as advertências, tem que ter o zelo. Na nossa vida física, a gente observando aquela mãe, aquele filho menor que está aprendendo a atravessar a rua, que está aprendendo a ir naquela localidade para aquele objetivo, que já está num tamanho, que pode ir sozinho. Então o que ela faz? Dá as advertências. E aquele filho vai desenvolvendo o conhecimento até que ele para de receber as advertências para a vida física de matéria grosseira. Depois, para a nossa vida interna, como é que nós estamos fazendo conosco? Qual o procedimento que nos possibilita ter uma segurança, uma maneira de ser, para sempre sermos? Então, o mais importante na vida é sempre sermos. Uma pessoa, por ela ter tido uma promoção, mudou de grau, se ela não continuar fazendo o esforço para continuar melhorando, tendo o conhecimento, ela então ficou naquele grau. Assemelha-se àquele atleta que ganhou um prêmio pela capacidade que ele teve naquele ano daquela atividade que ele executou. Para ele ganhar outro prêmio, ele tem que treinar o ano inteiro novamente, para o ano seguinte ele ter essa capacidade. Na nossa vida, para o nosso espírito, é o mesmo procedimento. Então a pessoa tem que ter um zelo com ela todos os dias. E esses ensinos que nós temos já vêm há milhares de anos. Quer dizer assim que a pessoa tem a oportunidade de refletir como ela está correspondendo com aquilo que precisa de ser para ela. E é bem importante, porque quando a pessoa conhece o livro Na Luz da Verdade e que ela vai trabalhando com ela, para ela tornar-se um convocado, para ela poder servir à luz, servir ao Criador, não está relacionado ao grau de cultura da pessoa ou o grau que a pessoa tem na sociedade. Então, uma pessoa vai construir uma moradia, ela vai ter ali naquela construção todo tipo de material. E que tem material muito diverso um do outro. E que não tem nenhum material que não tem importância. É isso que nós precisamos de ver, que nós fazemos parte, independente da nossa capacidade. O importante é que nós temos a condição interna de perceber o nosso alinhamento, nosso aprofundamento nos ensinos. Nós sabemos assim que o certo seria assim como há milhares de anos aconteceu na Terra, quando nós nos encontrávamos mais próximo da luz. Então nós sabemos assim que tem diferença de desenvolvimento. Por exemplo, uma criança tem facilidade de ter uma compreensão de uma informação, outro tem facilidade de trabalhar com o centro motor, outro tem facilidade de ter uma paciência para executar uma função. No caso de criança, fica fácil da gente fazer essa observação. Essas crianças somos nós hoje, nós crescemos. Então nós temos que lembrarmos assim que o tipo que nós somos, nesse tipo que nós somos, então desenvolver essa capacidade do que nós somos. Nós não precisamos de ser o nosso semelhante, somos nós mesmos. Porque naquela fase daquelas crianças, nós vemos que cada criança tinha sua personalidade.
Hoje precisamos de voltar a ter a personalidade que tínhamos, do jeito que éramos. Se éramos quietos ou se mexíamos, agora organizar essa personalidade dentro de nós. Junto com essa organização, entrar as instruções, as informações do livro Na Luz da Verdade. Então é bem simples assim que a vida de uma pessoa que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito precisa de ter. E uma convocação é um pedido. A luz atende os pedidos quando é verdadeiro. Na matéria grosseira, no nosso trabalho, é a mesma coisa. Se nós pedimos uma promoção, primeiro nós temos que apresentar a capacidade para ter aquela promoção. A luz trabalha assim, com o livre-arbítrio. Se foi o pedido verdadeiro, ela realiza. Se descuidou, vai falhar. Isso é grave, porque falhou, não tem mais oportunidade. Porque nós achamos assim que tudo pode. Então nós temos um conceito assim na vida que nos foi transmitido através dos milênios, e a gente vai observando assim que muitos pais hoje utilizam o mesmo critério de amor brando. Então não educam os filhos. Então se perdem na vida por amor brando, possibilitar, de permitir, de conceder. Então esse pai está distante da luz. Porque sabe assim que para arrumar aquele filho que virou homem agora é muito trabalhoso. Então aquele pai também na vida vai perder a consideração dos seus. Então essas observações nós temos que trazer para nós, para ver onde nós nos encontramos. Aquela acomodação também de pertencer a seitas, às igrejas, que não precisa de fazer nada, uma pequena contribuição é suficiente. Então nós vamos caminhando assim, nós não vamos refletindo. Mas para a luz vai decidindo, o karma da pessoa vai acentuando. Então aquele que pediu para servir a luz, para tornar-se um convocado, muitas vezes eles se perdem na vida pelas influências e pela acomodação. Muitas vezes a gente ouve assim que um filho pediu uma permissão no começo da semana para uma realização que ele soube que vai ser no final da semana. Os pais dão um não de imediato. Então aquele filho fica com comportamento ruim a semana inteira. Muitas vezes o pai e a mãe depois concedem aquela permissão porque quer arrumar aquele filho concedendo a ele aquela permissão. Pai morno, mãe morna. Então o que vai acontecer? Era preferível não terem tido os filhos, porque não tem nenhuma firmeza. Com isso, vão para as trevas, porque piorou um espírito humano em vez de auxiliá-lo. Não tem uma firmeza, não tem uma dedicação, não serve à luz. Então nós temos que lembrarmos como é que nós somos, como é que nós estamos caminhando e o procedimento que nós precisamos de ter para servir à luz. Para servir à luz, a pessoa tem que ter feito um pedido. E se esse pedido foi verdadeiro, ele vai ser realizado. E a luz vai possibilitando as facilidades para que aquele espírito tenha a capacidade para realizar aquilo que ele pediu. Que também precisamos de lembrar que não está relacionado ao financeiro. E que também não está relacionado, a pessoa agora tem que dedicar o dia e noite para servir à luz. A luz é na proporção da capacidade e da dedicação de cada espírito que vai recebendo a força. Então sabemos assim que existe a força e que a força flui e que nós vamos recebendo dessa força à medida que nós vamos dedicando na nossa capacidade. Tem que melhorar a sua capacidade, porque ela precisa de receber a mais. A diferença de uma pessoa para outra é como ela conhece os ensinos e como ela está dedicando para os ensinos. Convocados e convocações. Então a pessoa tem que lembrar assim, que não tem um mérito para convocar um ou para convocar outro, que não é um prêmio. O mérito está conforme a pessoa vem tendo o comportamento e conforme ela fez o pedido. Nós temos que lembrarmos que o amor não é esse amor brando que as igrejas transmitiram as informações, fala que é esse amor de aceitar, de acomodar-se, não é esse amor. O amor que aproxima um pouco do Criador é o amor do adestrador.
onde ele transmite a firmeza, onde ele transmite o amor, porque quando ele precisa do animal, o animal presta serventia e ele possibilita o equilíbrio na transmissão que ele está dando para o animal. E o animal aceita esse equilíbrio. Então, na nossa vida, nós temos que lembrarmos como é que nós estamos usando do amor. Então, quando faz um pedido verdadeiro, também recebe auxílios. E ela recebe auxílios para ver o procedimento que ela precisa de ter naquilo que ela precisa para a sua vida diária. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa firmeza, essa segurança, esse norteamento. Porque nós já ouvimos falar assim do desnorteado, mas também tem o norteado e tem aquele que precisa de nortear-se e que tem uma vontade verdadeira para tornar-se um norteado na vida. Essas diferenças que existem da vida de matéria grosseira e da vida interior. Porque nós sabemos assim que a vida de matéria grosseira, se não fizer um alinhamento na vida interna da pessoa, na velhice, não tem nenhuma finalidade. Então, para ter finalidade na vida de matéria grosseira, tem que ter o alinhamento interno. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta capacidade para nós tornarmos um convocado. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que conhecer o caminho que possibilita a ela voltar para a pátria do Espírito. E nós sabemos assim que numa empresa, aqueles que são mandados embora porque falharam. Se ele está rolando direito naquela empresa, ajudando a engrenagem daquela empresa a funcionar, a ter ideias, a ter presteza, a ter boa vontade, ele não é substituído. Então, na luz é a mesma coisa. Se nós esforçarmos para conhecer direito os ensinos, para viver de acordo com os ensinos, para nos elevarmos e ver onde nós nos encontramos. Porque nós sabemos assim que o grau vem de dentro da pessoa. Que aquela criança foi promovida para o ano seguinte porque ela teve o grau de amadurecimento que precisaria de ter para entrar no ano seguinte, no ano letivo daquele ambiente de ensino. Por ela ter entrado no ano seguinte do ambiente de ensino, ela só vai confirmar esse ano seguinte na conclusão desse ano. Porque o ano inteiro ela vai continuar recebendo informações. Então nós, na nossa vida diária, também não tem limite para os ensinos, para as informações, para as instruções, para nós melhorarmos, para nós termos uma ampliação do nosso saber. Cada um de nós é que tem que esforçar para melhorarmos, para ampliar o nosso saber. Porque quanto mais a pessoa aprofunda nos ensinos da criação, do Criador, do livro Na Luz da Verdade, mais ela vai tendo que ir aprofundando, porque nós não temos a capacidade de assimilar todas estas informações. Aquele que não fez o esforço para tornar-se apto, para manter-se de pé nos conhecimentos dos ensinos, ele cai. E do jeito que a pessoa perde o emprego na vida, que agora não tem um recurso para ela continuar sobrevivendo, e que agora ela passa por limitações porque parou de ter a fonte provedora, na nossa vida de espírito é a mesma coisa. Se descuidarmos, nós também paramos de receber da força e o nosso karma volta a atuar. Quer dizer que já começa assim, da pessoa ter nostalgia, dela ter um tempo disponível e ela vai relacionar com aqueles que têm tempo disponíveis. E nós sabemos assim que os ociosos também não têm palavras boas, têm o costume de entorpecer. Se ficarmos na proximidade desses, recebemos da influência e passamos a ser iguais. Então o movimento para continuar elevando-se é um movimento contínuo. Então voltar para a pátria do Espírito é toda a época da vida da pessoa, não é para um período. Então, o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta condição de ter um movimento.